Bom, queria dar boa tarde a todos, né? Os presentes e ausentes, né? Que vão assistir provavelmente posteriormente, né? Depois que for disponibilizado. Mas o que nós estamos propondo agora, com essa breve apresentação, é o programa da 20ª edição das atividades formativas de verão. A edição deste ano, 2023, né? Tradicionalmente organizada pela nossa coordenação científica no CBPF, a COSMO, pela AprendaNet e pelo canal Professor Global do AprendaNet. Então, nós iniciamos essas atividades em 2004 e sempre fizemos presencialmente, até 2020 foi presencial, pegamos o verão anterior à pandemia, mas 2021, 2022 as atividades foram remotas e nós estamos mantendo em 2023 também remotamente, porque os semestres, os recessos, né, nas universidades estão desencontrados, então fazer uma edição presencial não seria tão adequado. E talvez a gente passe a fazer daqui para frente realmente remotamente, porque nós temos tempo de gravar durante o período de verão, os professores, as pessoas que vão dar atividades, que vão propor atividades, e depois, em março, como a gente tem feito, a gente faz o lançamento de todo o ciclo, né, das atividades e disponibiliza no canal do Professor Global. Mas lá na frente eu vou falar sobre essa questão de organização. Bom, então, 2023, né, nas nossas 20ª atividades formativas de verão, e 2023 é um ano extremamente auspicioso, porque ele marca, né, celebrações muito importantes para a física que vem sendo feita hoje, 100 anos depois, né, nesse centenário, né? Então, nós temos atividades, né, quer dizer, descobertas, trabalhos novos, trabalhos teóricos, previsões que acabaram sendo posteriormente constatadas. O primeiro trabalho importante, né, que marca, né, o início, né, desse centenário, né, de 1923 a 2023, é o trabalho do professor Arthur Compton sobre o experimento Compton, chamado experimento ou espalhamento Compton, que assinala a descoberta do fóton. Nós vamos falar sobre isso. Será que o fóton já não havia sido descoberto? A fóton havia sido prevista sob uma outra forma, quantum de radiação. O que nós estamos falando com o experimento de Compton é uma nova visão do fóton, o fóton como genuína partícula. Então, é um centenário muito importante, porque isso aí nos coloca diante da terceira partícula elementar descoberta. Depois do elétron e do próton, veio o fóton, em 1923. Temos também um trabalho importantíssimo, que faz 90 anos agora, em 2023, o trabalho de 1933, do professor Enrico Fermi, no qual ele identifica um novo tipo de interação nuclear, a interação nuclear fraca a partir do decaimento beta do nêutron. Esse trabalho é muito importante e ele tem uma história muito interessante de ser relembrada, de ser contada, porque é uma história que nos faz pensar o que é realmente a epistemologia, né? Toda essa discussão do que é fazer, do que é gerar, do que é propor conhecimento novo. É um trabalho muito enriquecedor nesse sentido até do aspecto filosófico da ciência. Depois, nós temos, em 1963, dois trabalhos diferentes, mas muito importantes. Mas, na verdade, com uma raiz em comum, que é a questão da massa, a origem da massa na física de partículas, ou a origem da massa das partículas elementares. São os 60 anos desse trabalho, do professor Paul Dirac, que estuda as representações em partícula do grupo de de Sitter. E esse trabalho é o trabalho em que o Dirac ele chega a um nível extremo de radicalismo, buscando a essência mais fundamental da matéria do universo. E ele chega ao conceito de singletons. Esse trabalho é interessante porque é um trabalho pouco conhecido da comunidade física. Ele ficou por praticamente 34 anos na obscuridade. Ele não foi nem publicado em revistas de física, ele foi publicado no Journal of Mathematical Physics, mas esse trabalho é retomado de outra forma, em outro cenário completamente diferente, pelo argentino Juan Maldacena, que estabelece a celebrada conjectura de Maldacena, a conexão ADS-CFT.
Conformal Field Theory. Esse trabalho é interessante porque é um trabalho muitíssimo precursor e ele é redescoberto em bases, vamos dizer, acidentais. Não havia uma linha de conexão entre o trabalho do Paul Dirac, de 63, e o trabalho do Juan Maldaceno, de 97. Depois, 60 anos também de um trabalho extremamente importante para a física de matéria condensada, para supercondutividade, para física de plasmas e para física de partículas, que é o celebrado trabalho do professor Philip Anderson, que estuda a relação entre invariância de gauge e massa. Então, um trabalho que vem um ano antes do mecanismo de Higgs. É um trabalho que, de uma certa maneira, empiricamente, ele já prevê o mecanismo de Higgs. Depois nós vamos para a década de 70. Em 1973, nós temos 4 linhas de trabalho muitíssimo importantes para a física contemporânea, para a física que nós fazemos hoje, em 2023. 50 anos da descoberta do fenômeno da liberdade assintótica na QCD, na Quantum Chromodynamics, que havia sido construída como teoria em 1972, mas em 1973 se descobre esse importantíssimo fenômeno, esse mecanismo chamado liberdade assintótica. 50 anos também de um célebre trabalho de 2 japoneses, Kobayashi e Masukawa, ligado à física de interações fracas, no qual, com a argumentação fundamental de simetria e construção matemática, eles chegam à previsão de que deveria haver uma terceira família de quarks e não apenas 2 famílias de quarks, como se pensava na época. Nós estamos em 1973, o quark com charme ainda não havia sido descoberto, que só é descoberto em 1974, então havia 2 famílias de quarks já consagradas, mas a segunda família ainda não estava completa, havia só o quark estranho, mas não havia o quark com charme. E Kobayashi e Masukawa prevêem que 2 famílias não seriam suficientes para dar conta da fenomenologia da física de interações fracas. Eles propõem matematicamente a existência de uma terceira família e os 2 membros dessa terceira família acabam sendo descobertos posteriormente. Esse trabalho é um trabalho também muito premonitor e é interessante porque é um trabalho simples, baseado em simples argumentações de álgebra linear. Também 50 anos de um trabalho muito importante de natureza experimental para a física de interações fracas, que foi a descoberta das correntes fracas neutras, correntes fracas de neutrinos, no Gargamelle, na colaboração Gargamelle do CERN, em 1973. E 50 anos de um trabalho muito importante também do Akulov e do Volkov, desses 2 russos, em que eles tentam perceber no neutrino um possível mensageiro da supersimetria, que é o que eu chamo aqui o neutrino, uma espécie de um avatar da supersimetria. O que esse trabalho tem também de tão precursor e que vale a pena pensar nos seus 50 anos, celebrar os seus 50 anos? Então, eu colocaria essas, na minha opinião, na minha resenha, como sendo grandes celebrações para serem pensadas e para a gente refletir sobre elas agora em 2023. 100 anos depois, 90 anos depois, 60 anos depois, 50 anos depois. Então, o centenário, 1923, os quanta de luz, finalmente partículas. Esse trabalho, Arthur Compton, se chama A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements. Foi publicado no Physical Review, 1923. E a frase-chave eu marquei aqui em amarelo, coloquei itálico e amarelo. A radiation quantum carries with it momentum as well as energy. O que significa isso? Até então, desde 1900, com os estudos de Planck, depois, em 1902, com os estudos também do efeito fotoelétrico do ponto de vista experimental, depois, 1905, a teoria do efeito fotoelétrico, depois, 1909, Einstein, 1913, Niels Bohr,
já estava claro que a radiação eletromagnética era quantizada e esses quanta de radiação, esses quanta de luz, né, eram importantes para se compreender a radiação do corpo negro, eram fundamentais para compreender a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, o espectro dos átomos, o espectro de absorção e emissão dos átomos. Entretanto, se falava de um quantum de radiação, um quantum de energia, um quantum de luz. O que o Compton faz nesse trabalho muito importante, ele mostra que o quantum de radiação, o quantum de energia, não é só um quantum de luz, não é só um quantum de energia. Ele é uma partícula, ele tem a estrutura de uma partícula, porque ele carrega momento linear e não só energia, carrega momento e energia, o que o configura, então, como uma partícula genuína dentro da classificação do grupo de Poincaré. Então, essa frase ela está marcada na introdução do trabalho, eu marquei porque é a frase-chave desse trabalho, porque existe muita, até especulação, porque o Compton, nesse trabalho, ele não chama o quantum, né, de radiação, que agora é uma partícula, de fóton. A terminologia fóton é adotada por um químico em 1926, Lewis, mas Compton, na Conferência de Solvay de 1927, e também em 1927 é o ano em que ele ganha o Prêmio Nobel por esse trabalho, ele adota publicamente a terminologia fóton. Quer dizer, então, o fóton, vamos dizer assim, ele ficou como se fosse uma espécie de pagão, uma partícula pagã, por 3 anos, porque ele é descoberto como partícula em 1923, mas ele só é batizado com o nome de fóton, partícula de luz, em 1926. Então, mas é importante porque é o momento que marca a descoberta de uma terceira partícula da física. O elétron havia sido descoberto em 1897, o próton em 1919 e em 1923 entra o fóton como uma nova partícula. O quantum de radiação do efeito fotoelétrico, da radiação do corpo negro, é agora uma partícula. E os mecanismos de absorção e emissão de luz, né, por parte dos átomos, né, como estudado, por exemplo, por Niels Bohr no seu modelo atômico de 1913, esses quanta de radiação que são absorvidos e que são emitidos, na verdade, são emissões e absorções de fótons, de partículas de massa de repouso zero. Então, é um trabalho muito importante e que marca, né, a entrada dessa partícula de carga nula. O que é interessante também, eu não vou chamar a atenção aqui, porque eu já falei disso em algumas outras palestras, é que nós estamos em 1923 e nós temos 3 partículas, então, o próton, o elétron, o próton e o fóton. O elétron, uma carga fundamental, que é a carga que a gente adota, né, até a terminologia, ou adota a notação de E. E é a carga fundamental. A carga do elétron é menos E. A carga do próton é mais E. E a carga do fóton é zero. Zero vezes E. Então, menos 1, 0 e 1. 3 números, né, inteiros, né, um número inteiro negativo, menos 1, 0 e 1, eles são múltiplos, eles multiplicam essa carga fundamental e dão a carga de 3 partículas bem diferentes que se conhecia na época. E isso mobilizou fortemente, instigou fortemente a curiosidade do professor Paul Dirac. A partir dessa espécie de brincadeirinha da natureza, de coincidência da natureza, ele vai querer estudar o elétron a fundo e compreender o porquê de existirem partículas com essas cargas, menos E, zero E e mais E. Então, é uma descoberta muito interessante que vale a pena a gente voltar às origens e rever o efeito Compton e as suas consequências até hoje, né? Inclusive, vários mecanismos envolvendo efeito Compton são importantes na astrofísica. Depois, em 1933, esse trabalho do professor Enrico Fermi, que está aqui citado em italiano, porque esse trabalho tem uma coisa muito interessante. Ele foi escrito em inglês e foi mandado para a revista Nature. Mas a revista Nature recusou o artigo e recusou de uma forma muito, eu diria assim, até agressiva, dizendo que o trabalho ele não tinha nada a ver com a realidade. E o que o Enrico Fermi faz nesse trabalho é tentar construir uma teoria para a emissão, né,
beta por parte do nêutron, chamado decaimento beta do nêutron. O nêutron que decai num próton, num elétron e no antineutrino. Nós estamos em 1933, os neutrinos haviam sido previstos, teoricamente, ainda eram partículas hipotéticas em 1933, porque eles foram previstos em 1930 por Wolfgang Pauli, e os neutrinos só são descobertos a partir da década de 50, 1956. Então, era um trabalho que tinha uma pegada especulativa, mas ele marcava o nascimento de uma nova física, que era a física de interações fracas. A revista Nature recusou o trabalho e o Enrico Fermi, então, publica o trabalho em italiano nessa revista italiana chamada La Ricerca Scientifica, que é de 1933, é a pesquisa científica, é o nome, né, a tradução da revista, e esse trabalho é um trabalho fundamental. E, inclusive, a Nature, anos mais tarde, ela faz uma retratação pública pelo grande erro que ela cometeu ao julgar mal e recusar esse trabalho. O Enrico Fermi, então, adota a formulação da QED de Dirac, em 1927, mas Enrico Fermi, a partir de 1929, ele se interessa profundamente pela QED, inclusive compreende muito bem a QED, vai dar um curso, né, em Ann Arbor, em Michigan, nos Estados Unidos, sobre QED, e incorporando todo esse conhecimento de QED, ele translada esse conhecimento para a física do decaimento beta do nêutron e interpreta, então, essa física e entende que essa física é uma nova física, é um novo tipo de interação nuclear, que não é interação nuclear forte, mas que é interação nuclear fraca, e elabora a famosa teoria, né, dos 4 férmions, ou a teoria de Fermi, né, para as interações fracas. Ele digamos, em 1937, o Fermi ganha o Prêmio Nobel de Física, mas não por esse trabalho, claramente não, e a partir disso a Nature, né, ela revê o problema, digamos, ela revê o erro que ela cometeu e faz uma retratação pública pela recusa desse trabalho tão importante, é um trabalho fundador da física de interações fracas, né? Nesse trabalho também, Enrico Fermi revê o limite de massa sobre o neutrino que Pauli propôs quando ele lançou a ideia de neutrinos hipotéticos em 1930 e usando também já técnicas que ele aprendeu, né, que o Enrico Fermi desenvolveu na QED, ele faz uma descrição do espectro de energia dos elétrons emitidos no decaimento beta. Então, é um trabalho que é muito importante para a física. É um trabalho seminal, fundador de uma área importantíssima da física, que é a física de interações fracas e a física chamada física eletrofraca. Depois, 1963, esse trabalho do professor Paul Dirac, né, no trabalho em que ele se revela radicalmente atomista, né, um trabalho em que ele praticamente se apresenta ao mundo quase que como um avatar de Platão, em que ele tenta buscar qual é a concepção mais fundamental de matéria, qual é o atomismo mais fundamental, e ele chega ao conceito de singletons. Então, esses singletons seriam as partículas mais fundamentais possíveis, a partir das quais os próprios elétrons poderiam ser compostos, o fóton poderia ser composto, os quarks poderiam ser compostos a partir desses singletons. Ele, então, ele amarra uma relação muito importante entre o grupo de anti de Sitter, que é caracterizado por uma constante cosmológica negativa, e a representação em partículas. E ele descobre uma representação nova, não presente no grupo de Poincaré, e que corresponde a esses singletons, que na interpretação do professor Paul Dirac seriam partículas confinadas e que não apareceriam no mundo da relatividade especial, no nosso espaço-tempo minkowskiano. É um trabalho publicado no Journal of Mathematical Physics de 1963. Pouco conhecido da comunidade física, mas é um trabalho muito interessante porque ele nos leva a uma nova percepção da relação entre partículas físicas do mundo real ou do mundo virtual e a estrutura geométrica do espaço-tempo. Então, um trabalho de 60 anos muito importante. Depois, também, em 63, esse trabalho que nós já falamos lá na frente, do Philip Anderson, que é um trabalho que trata do problema da massa. O trabalho se chama Plasmons, Gauge Invariance and Mass. Na verdade,
professor Anderson, ele identifica a possibilidade de aparecerem bósons vetoriais de gauge, bósons vetoriais massivos em alguns sistemas. Ele, nesse trabalho, ele usa explicitamente plasmas não, oscilações em plasmas não relativísticos. Ele mostra como é possível compactuar a ideia de invariância de gauge com massa. É um trabalho precursor do mecanismo de Higgs que se estabelece em 1964. É um trabalho pouco conhecido na física de partículas, mais conhecido na física de matéria condensada e na física de plasmas. Mas é um trabalho fundamental para a física de partículas. A beleza desse trabalho está no texto também, quando Anderson levanta uma série de questionamentos, né, que são desafiadores e que vão ser resolvidos posteriormente pelo mecanismo de Higgs. Então, é um trabalho histórico da física que vale a pena ser lido, sobretudo pelos estudantes de física de partículas e teoria quântica de campos. 1973, então, nós temos a instauração, né, da QCD, 72, 73. Em 72, esse trabalho do Fritsch e do Gell-Mann, né, Current Algebra, Works and What Else, né, que foi um trabalho publicado numa conferência. E depois o Fritsch, de novo, Gell-Mann e Lloyd-Willer, estabelece o trabalho de 1973, que a gente pode chamar de o fundador da QCD, da cromodinâmica quântica, que é o trabalho em que eles estabelecem a ideia do octete de gluons associado à simetria SO3 de cor. Então, funda-se a QCD. E no mesmo ano, 1973, esses dois trabalhos independentes, do David Gross, do Frank Wilczek, por um lado, e o trabalho do Politzer, do David Politzer, por outro lado, que é ambos, né, descobrindo, conseguindo derivar o chamado fenômeno da liberdade assintótica na QCD. A QCD, então, é uma teoria de gauge, é uma teoria de Young-Mills, uma teoria de gauge não abeliana, baseada no grupo SO3 de cor, e Gross, Wilczek e Politzer, eles mostram, independentemente, né, a existência desse fenômeno, desse chamado fenômeno da liberdade assintótica na QCD. E observe, é interessante que os dois trabalhos são publicados no mesmo periódico, no mesmo volume, claro, no mesmo ano, e um logo depois do outro. O Gross e o Wilczek publicam o trabalho na página 1343, 344, 345. E na página 1346, o Politzer lança os mesmos resultados deduzidos de forma independente. Aí tem uma história muito interessante, assim, que não é teoria da conspiração, mas pode ser aquela espécie de conversas de corredores que vão vazando, e esses dois grupos, o grupo de Princeton, né, e o grupo do MIT, eles competem para chegar à ideia da liberdade assintótica e chegam juntos e publicam juntos. Então, o Prêmio Nobel de Física pela descoberta da liberdade assintótica foi dado a Gross, Wilczek e Politzer. Os três receberam o Prêmio Nobel em 2004, pela descoberta da liberdade assintótica na QCD, que é um fenômeno interessantíssimo, que diz que os quarks, à medida que se aproximam muito uns dos outros, eles tendem a se comportar como partículas livres. Quanto menor a distância, por isso o limite assintótico de distância, uma distância que vai assintoticamente tendendo a zero, e os quarks se comportam como partículas livres. A força interquark, ela desaparece. Por isso que se chama liberdade. Então, a liberdade assintótica é a liberdade experimentada pelos quarks quando se encontram a distâncias muito próximas um do outro. E 1973 também, a gente diz que é um ano em que as simetrias, né, elas mostram a sua força. Né? A simetria de cor SO3, que lança QCD, a simetria SO3 de cor ligada à liberdade assintótica e as simetrias também ligadas à interação eletrofraca, a simetria SO2 de espinho isotópico left e a hipercarga 1. Essas simetrias se combinam e Kobayashi e Maskawa, eles acabam percebendo que para a teoria de interações fracas elaborada por Salam,
Glashow e Weinberg, nos anos 60, para que elas pudessem incorporar o mecanismo, o fenômeno da violação de CP, que já havia sido descoberto experimentalmente em 1964, né, por Cronin e Fitch. Essa teoria tinha que se basear na existência de 3 quarks e não de 6 quarks, ou seja, de 3 famílias de quarks e não de 2 famílias de quarks, como se pensava na época. Então, foi um trabalho extremamente forte no sentido de previsão, prevê a existência de uma terceira família de quarks, formada pelo quark B, que é o bottom, pelo quark T, que é o top. O bottom acaba sendo descoberto 4 anos depois, em 1977, mas o top só é descoberto 22 anos depois, em 1995. Então, esse trabalho é muito importante do ponto de vista de como a simetria, a força da argumentação da simetria é importante para a nossa compreensão do mundo das partículas elementares. Esse trabalho foi publicado pela revista japonesa Progress in Theoretical Physics, em 1973. E Kobayashi, Maskawa e o mestre deles, né, Nambu, ganham o Prêmio Nobel de 2008 por todas essas contribuições que eles trouxeram ao estudo das interações fracas. 1973, também uma confirmação experimental da teoria eletrofraca, elaborada na década de 60 por Salam, Glashow e Weinberg, que foi a descoberta das correntes neutras de neutrinos no experimento, né, com o calorímetro Gargamelle do CERN. Então, no CERN, em 1973, descobre-se um ingrediente fundamental que havia sido previsto, que era previsto pela teoria de interações eletrofracas, que é a corrente fraca neutra de neutrinos. Essa observação direta é fundamental, ela é anunciada num seminário no CERN, segundo a história, 19 de julho de 1973, mas o trabalho só é submetido ao Physics Letters B em setembro de 73. Mas é uma descoberta muito importante, porque ela marca uma confirmação muito remota, né, muito primordial da teoria eletrofraca, que estava começando a ganhar credibilidade e que depois acaba sendo fundamental para a construção do modelo padrão. E, finalmente, em 1973, uma nova simetria começa a aparecer no horizonte, que é a supersimetria. Esses 2 russos, Volkov e Akulov, eles lançam esse trabalho perguntando se o neutrino, que é um férmion, não seria uma partícula de Goldstone. Até então, todas as partículas de Goldstone deveriam ter uma natureza escalar, spin zero. O Volkov e o Akulov, eles propõem que talvez o neutrino, essa partícula, na época pensada de massa zero, ela pudesse ser uma espécie de um bóson de Goldstone, porque os bósons de Goldstone têm massa zero, que ela pudesse ser uma partícula de uma partícula que tivesse o perfil de uma partícula de Goldstone, só que ela é um férmion. Então, para você ter um férmion de Goldstone, é preciso que você tenha uma simetria que não é a simetria usual, que é, então, a supersimetria. Então, esse trabalho eu reputo de importante, né, apesar de talvez não ser um trabalho tão impactante, né, hoje em dia, mas na época foi, o fato de que esse trabalho tenta colocar o neutrino como uma espécie de uma encarnação da supersimetria. A supersimetria, que é uma simetria completamente abstrata, uma nova visão de espaço, tempo e coordenadas não observáveis, o neutrino podia ser essa espécie de ser, né, do nosso mundo, que pudesse estar trazendo a mensagem dessa simetria, desse mundo abstrato que é o mundo da supersimetria. Eu acho esse trabalho fundamental. Eu não considero, né, não só eu, claro, mas grande parte da comunidade não considera esse trabalho como sendo o trabalho fundador da supersimetria. Mas é o primeiro trabalho, a supersimetria, na verdade, teria sido fundada em 1972, também por 2 russos, né? Mas dentro de uma visão um pouco mais matemática. O que eu acho interessante desse trabalho de Volkov e Akulov é que eles já tentam conectar essa supersimetria com a física de neutrinos. Então, é um trabalho historicamente
muito relevante, um trabalho simples, de pouquíssimas páginas, e que é muito rico de discussão física. Ele não é tão rico de aspectos matemáticos, né, ou de aspectos técnicos, mas ele é muito rico de interpretações físicas. Então, acho que é um trabalho que nos ensina muito. Então, essas são as celebrações que a gente espera ao longo desse ano de 2023 trabalhar no nosso canal, né, nas nossas atividades, não só formativas de verão, mas também no Professor Global. E nós vamos ter, então, as atividades. Nós esperamos lançar o pacote das atividades gravadas no dia 20 de março de 2023. Então, nós temos uma série de mini cursos e seminários. Por exemplo, Leonardo Hospedal, nosso pós-doc, né? Ele vai dar um curso muito interessante sobre a eletrodinâmica em meios não lineares, anisotrópicos e respostas não lineares do vácuo. Um curso muito interessante dentro da visão de eletromagnetismo e de eletromagnetismo com respostas não lineares. Então, o Léo vai dar esse curso, que deve ter 5 a 6 aulas, vai estar gravado nas atividades formativas de verão. Depois, doutorando, chamado Leon Santoro, do CBPF, vai fazer um curso muito interessante voltado tanto para os estudantes de graduação como para os estudantes de mestrado, que é a descrição do átomo de hidrogênio através da equação de Dirac, ou seja, na mecânica quântica relativística e não mais na mecânica quântica de Schrödinger, na mecânica quântica não relativística. Depois o nosso colega Armando Flávio, professor da UF, em Volta Redonda, vai gravar, já está trabalhando ativamente no seu material, um curso que ele vai dar chamado Matéria Escura no século XXI. Então, ele está fazendo toda uma discussão de uma nova teoria para a matéria escura agora nesses anos mais recentes. Depois, um colega doutorando também, Rodrigo Santos, vai fazer um curso sobre fluidos clássicos e quânticos na astrofísica relativística. É um curso bem interessante também, é formativo para quem vai fazer cosmologia e quem está querendo estudar astrofísica. O Rodrigo está preparando um material extremamente didático também, de preparação a quem quer entrar na astrofísica relativística. Vamos ter o nosso colega, professor Dória, da AprendaNet, ele vai fazer um curso sobre eletrodinâmica abeliana não linear, vai gravar as suas aulas também para o Professor Global, e um segundo curso chamado Confinamento e Assimetria das três cores. Vamos ter também cursos para estudantes, né, do ensino médio, um curso de aritmética 3.0 e um curso de álgebra 3.0, dado por dois estagiários, né, dois estudantes também que estão na AprendaNet, o Matheus Couto e o Luiz Santiago. Vai ser um curso muito bom para como os estudantes de ensino médio e professores do ensino médio vão poder trabalhar aritmética e álgebra 3.0. O colega Celso Dória, da matemática da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, vai dar um mini curso sobre ciência de dados. Então, também vai estar gravado nas atividades do Professor Global. A nossa colega, professora Paloma Carvalho, do Instituto de Artes da UERJ. Então, nós vamos ter 2 palestras de natureza artística e de ciências humanas. A palestra da Paloma Carvalho, que vai ser o dadaísmo e a subversão radical das linguagens e dos valores estéticos. É interessante falar do dadaísmo, né? Porque nós estamos celebrando o centenário do Fóton, 1923, e é justamente nessa época, no imediato pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra, que esse movimento dadaísmo ganha muita força, que é um movimento de negação. E a gente pode também identificar na física uma certa componente, na física nascente, na mecânica quântica, na rediscussão do que seria uma física clássica, do que seria física relativística, do que seria física quântica, a gente pode observar uma certa desconstrução, né, de paradigmas que vai na linha do dadaísmo também. E a colega Virginia Chaitin, né, que é uma filósofa da ciência que no momento se considera como uma pesquisadora independente, no momento ela não está em nenhuma instituição, mas é uma conhecedora profunda do Paul Feyerabend. Ela também vai nos fazer uma palestra sobre Paul Feyerabend e a sua obra, né? E o ano que vem, em 2024, nós estamos já trabalhando com a Virgínia, com a Paloma e com o colega Paulo Pisciani, da COP, e um colega da Bahia, da UFRB, do Recôncavo Baiano, o Davidson. Nós estamos trabalhando o centenário
do Paul Feyerabend para 2024, o centenário do nascimento de Paul Feyerabend. E a Virgínia vai nos fazer uma palestra muito interessante sobre o Feyerabend, e a Paloma, nessa discussão do Feyerabend de arte, ela vai entrar também com essa discussão do dadaísmo, né, e a subversão das linguagens e dos valores estéticos, artísticos. Então, nós temos essas atividades, né, que estão sendo trabalhadas agora, nesse período, gravadas, vão estar todas organizadas pelo canal do Professor Global e vão ser disponibilizadas, provavelmente, né, quer dizer, pode ser um pouco antes, mas a data limite que nós estamos colocando é o dia 20 de março de 2023. Então, entrando na plataforma do Professor Global, se poderá ter acesso a todos esses minicursos, esses seminários, e, eventualmente, podem aparecer atividades que também não estão previstas aqui, porque, ao longo, né, das discussões, podem surgir assuntos correlatos, assuntos paralelos, que a gente também pretende gravar e disponibilizar para os estudantes de graduação e para os interessados, em geral, em física, em ciências, em geral, em filosofia, né, em artes, né? Então, esse é o papel das atividades formativas de verão. A nossa 20ª edição, né, também em forma remota. Então, eu agradeço a atenção de todos que se interessaram e que poderão se interessar pelas atividades formativas de verão. Eu queria agradecer, sobretudo, ao Santiago, né, nosso colega da AprendaNet, né, que é o meu companheiro de gravações, né, fica ele no background, aí no backstage, fazendo a gravação para imediatamente, né, dentro de 1 ou 2 dias, já colocar esse videozinho de chamada das atividades de verão no YouTube e no canal do Professor Global. Santiago, muito obrigado, e obrigado a todos, né, que tiveram a paciência de seguir, né, essa quase 1 horinha de apresentação das atividades formativas de verão. Obrigado e boa tarde a todos.